Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Física 3. Essa é uma aula que faz parte do curso de Eletrostática e nós vamos, nessa aula, continuar nosso estudo a respeito da interação que existe entre duas cargas. Na aula passada, nós aprendemos a determinar uma expressão matemática que estabelece a força que existe entre duas cargas quando elas estão dispostas a uma distância r. Nessa aula, nós vamos estudar um pouco mais da natureza dessa força e tentar entender como uma carga consegue interagir com outra carga mesmo que não exista um contato físico entre elas. Para isso, nós vamos desenvolver o conceito de campo elétrico, que é uma propriedade muito importante do eletromagnetismo, porque, como veremos, o eletromagnetismo é estruturado em campos elétrico e magnético, e nós vamos ter nosso primeiro contato na aula de hoje com o campo elétrico. E no final da aula aprenderemos a calcular o campo elétrico de cargas pontuais. Bom, eu quero que você reflita um pouco sobre como nós estabelecemos a força que existe entre dois corpos. Aprendemos isso lá no curso de Física 1 e fizemos vários exemplos, vários exercícios, sempre calculando a força que um corpo fazia sobre o outro. E em casos, quase todos os casos, sempre havia o contato físico entre um corpo e outro. Então, quando alguém empurrava uma caixa, quando um cabo puxava um trenó, por exemplo, ou mesmo a força de sustentação do ar sobre um avião que voa, todas essas forças são do tipo de forças de contato. No entanto, existe uma classe de forças que atuam à distância, e nós já estudamos uma delas, né? A primeira força que nós estudamos que tem essa característica é a força-peso. A força-peso tem essa característica. O planeta Terra não precisa estar necessariamente em contato com o objeto para poder atraí-lo, né? Então imagina o planeta Terra como um todo, ele é capaz de, pela sua força de atração gravitacional, atrair a Lua, que é um satélite natural que orbita em torno do planeta Terra. Mas então, pense como a força consegue agir à distância, né? Isso é possível por causa de algo que nós chamamos de campo gravitacional. Nas forças que atuam à distância, o papel de mediador entre dois objetos é sempre um campo. Então, quem estabelece a interação entre o planeta Terra e a Lua, nesse exemplo que estamos mostrando, é o campo gravitacional do planeta Terra. Então, em torno do planeta Terra, toda essa região aqui em torno dele, existe uma grandeza física chamada campo gravitacional, que é capaz de atrair qualquer objeto que esteja naquela posição. Então não só a Lua vai ser atraído pelo campo gravitacional do planeta Terra, mas também um satélite natural, a Estação Espacial Internacional, ou qualquer objeto que esteja inclusive na superfície do planeta Terra. Tá? Então todos esses objetos são atraídos à distância. Então a força elétrica tem uma característica bastante semelhante ao campo elétrico. Né? Pequenas diferenças existem entre a atração elétrica entre a atração gravitacional e a força elétrica, tá? Então imagina que você tem duas cargas, né? Nós aprendemos que duas cargas de mesmo sinal, quando colocadas próximas, estabelecem entre si uma força de atração. Então vai surgir uma força da carga 1 em direção à carga 2 e uma força produzida na carga 2 pela carga 1 na direção de uma atração. Então, essa força existe porque existe nessa região aqui em torno das cargas, tá? O que nós chamamos de campo elétrico. Então, todo esse espaço que permeia, que contorna aqui onde está a carga elétrica, ficou mal meu desenho aqui, todo esse espaço aqui em torno dela, perdão, aí. Todo esse espaço vai existir o que a gente chama de campo elétrico. Nós vamos aprender a calcular de maneira mais direta. Mas eu quero que você imagine, então, a princípio, que existe em torno do espaço em torno de uma carga elétrica uma grandeza física chamada campo elétrico. Tá? Da mesma forma que na região em torno do planeta Terra existe algo chamado campo gravitacional, uma grandeza física chamada campo gravitacional. Como eu falei, existem diferenças entre o campo gravitacional e o campo elétrico, né? Porque o campo gravitacional ele só permite que exista uma força atrativa. Não existe força repulsiva do ponto de vista gravitacional, ela é sempre atrativa. No entanto, para cargas elétricas, nós já aprendemos que forças repulsivas surgem quando as cargas têm o mesmo sinal. Então aqui, por exemplo, temos duas cargas negativas, a força que vai surgir entre elas
é uma força de origem uma força de natureza repulsiva, né? Então permite a repulsão. Então essa é a diferença básica, pelo menos por enquanto, que nós podemos estudar entre o campo gravitacional do planeta Terra e o campo elétrico que existe em torno de uma carga elétrica, tá? Então, como nós vamos ver, toda a massa produz campo gravitacional, né, no caso gravitacional, e toda a carga produz em torno do espaço, no espaço em torno dela, campo elétrico, tá? Então o campo elétrico vai ser sempre uma grandeza associada ao espaço. Nós já vamos ver como que nós calculamos o campo elétrico e o que significa isso de fato. Bom, então vamos ver agora como que a gente imagine, como que definimos o que é o campo elétrico de fato, tá? Então eu quero que você imagine uma região do espaço qualquer, tá? E você não precisa se preocupar com as cargas que existam dentro dela, né? É só uma região do espaço onde supostamente existe um campo elétrico. Nós imaginamos que naquela região do espaço existe um campo elétrico. Essa região do espaço pode ser representada por um retângulo aqui, como eu estou mostrando, tá? É só um experimento para você visualizar como ocorre a definição do que é o campo elétrico. Então, o que a gente sabe? Que nesse espaço existe campo elétrico, ou seja, quando eu colocar uma carga nessa região do espaço, ela vai passar a sentir uma força produzida justamente pelo campo elétrico, tá? Então vou colocar uma carga ali e vou examinar qual vai ser a força que ela está sentindo agora. Então eu vou fazer isso colocando uma carga teste, uma carga de prova, uma carga que não cria mais campo elétrico ainda naquela região, ela só serve para o nosso experimento virtual aqui, para imaginar o que seria o campo elétrico. Então peguei uma carga de prova, vou pegar uma carga inicialmente positiva, mas ela pode ser negativa também, isso não importa, tá? O campo, como a gente vai ver, ele não depende da carga de prova. Repetindo, o campo não depende da carga de prova, tá? Carga de prova é algo que nós utilizamos um artifício matemático, né, para nós podermos, físico também, para nós podermos visualizar o que é o campo elétrico. Então vou criar uma pequena carga elétrica aqui, e eu vou criar uma carga positiva, tá? Uma carguinha positiva aqui. Tá difícil desenhar aqui. Aí, pronto. E essa carga, então, eu vou examinar agora o que acontece. Eu sei que lá naquela região existe um campo elétrico. Então, essa carga deve estar sujeita a uma força de natureza elétrica. Então, vai surgir naquela carga que está presente naquela região uma determinada força, e eu vou supor aqui, tá? É uma suposição só para a gente continuar nosso experimento imaginário, que a força está apontando aqui para a direita, tá? Essa é a força elétrica que está atuando para a carga nesse exato momento. Então a carga está sentindo uma força, e essa força ela é então transmitida pelo campo elétrico. O campo elétrico ele é o agente responsável por transmitir a força elétrica, tá? Não importa quem está criando o campo elétrico, pelo menos neste momento, depois a gente vai aprender a calcular o campo criado por distribuições de carga, por cargas pontuais, por estruturas até mais complexas, mas só imagine que existe um campo elétrico e que, portanto, uma carga posicionada nessa região ela vai sentir uma força. Então, como é que nós definimos o que é o campo elétrico? O campo elétrico ele vai ser definido a partir da força que existe sobre aquela carga de prova. Então, ela é uma carga Q0, tá? Uma carga Q0 significa que ela é uma carga de teste. Ela é só uma carga imaginária que eu coloquei naquela posição para saber se ali existe campo elétrico, né? Imagina que eu coloco a carga e ela tem a tendência de acelerar para a direita, ali como está mostrado na figura. Isso significa que a força que está atuando sobre aquela carga foi produzida pelo campo elétrico. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós definimos o campo elétrico pela letra E maiúscula, tá? Geralmente utilizamos essa nomenclatura. E o campo elétrico é um vetor, portanto possui módulo, direção e sentido,
e ele é definido matematicamente como a razão entre a força elétrica percebida pela carga de prova dividido pelo valor da carga de prova. Ah, perdão. Essa divisão ocorre justamente porque... Tá difícil de desenhar aqui. Essa divisão ocorre justamente porque o campo não pode depender da carga de prova, ela é só um valor imaginário que eu utilizei para calcular o campo, tá? Então, como eu falei, não depende do valor do campo, o campo não depende do valor da carga, ele depende da razão entre a força e a carga, tá? Qualquer que seja esse valor dessa carga de teste. A única exigência é que a carga não crie campo no entorno dela, tá? Ou melhor, que o campo criado pela carga de prova seja muito menor do que o campo já existente naquela região do espaço ali, tá? Então nós definimos como sendo a letra E utilizada para marcar o campo elétrico, tá? E, portanto, ele vai ter unidades de força por carga, ou seja, no sistema internacional, Newton por Coulomb. Força por carga, tá? Então a razão entre essas duas grandezas fornece para a gente o que é o campo elétrico, tá? Então o campo elétrico ele vai ser sempre examinado como o resultado da interação entre uma carga de prova em uma determinada região do espaço quando ela sente uma força, tá? Ela vai sempre sentir uma força. Então, e é assim que a gente define. Vou tentar fazer aqui o símbolo para definir essa equação que ela é importante. Vamos ver se a minha caneta aqui me ajuda. Problemas técnicos aqui, ela fica um pouquinho lenta na hora de escrever. E aí eu não consigo fechar aqui. Enfim. Enfim, vou tentar resolver aqui. Pronto, uma mágica de edição aqui nos permitiu destacar a equação, porque ela é extremamente importante, tá? Ela é a definição da força elétrica, perdão, do campo elétrico, tá? Essa é a definição matemática do campo elétrico. E como eu falei, não importa se a carga elétrica é positiva ou negativa, né? Eu poderia repetir esse experimento colocando uma carga elétrica negativa, e aí o sentido da força seria alterado, mas não o sentido do campo, tá? Tomem cuidado, tá? Então, ó, analisando a equação, o campo elétrico é um vetor, a força é um vetor, logo eles têm a mesma direção. O sentido será dado pelo valor da carga de prova, que é zero que eu coloquei. Então, se eu colocar uma carga de prova positiva para examinar para onde vai ser o campo vai ter o mesmo sentido que a força, ou seja, campo e força serão paralelos. Se eu colocar uma carga elétrica negativa, campo e força terão sentidos opostos, porque aí aqui fica um sinal negativo, e aí, quando eu analiso os vetores, eles vão ficar um apontando num sentido e outro no outro sentido. Ok? Coloquei justamente esse desenho aqui embaixo para a gente examinar. Ó. Então imagina que nessa região do espaço aqui, em torno da carga de prova, tem um campo elétrico. Tá? Então esse campo elétrico, por exemplo, está produzindo uma força. Eu examinei qual é a tendência do movimento, então já sei que, por exemplo, a força é nesse sentido. Tá? Se a força for nesse sentido, obrigatoriamente, vou trocar aqui de cor, vamos pegar aqui um azul, eu sei obrigatoriamente que o campo elétrico está no mesmo sentido que a força. Então, em azul eu tenho o campo. E em vermelho, aqui eu tenho a força. Tá? Na carga de baixo, tá, seria um outro exemplo, não tem nada a ver uma carga com a outra, eu peguei e, ao invés de colocar uma carga de prova positiva, eu coloquei ali uma carga de prova negativa. E o que vai acontecer é o campo vai permanecer na mesma direção, mas o fato de a carga ser negativa obriga necessariamente que a força seja pelo outro sentido, no sentido contrário ao campo elétrico. Então aqui estaria campo
e a força. Ok? Então chama atenção aqui para tomar cuidado, porque a carga de prova, como eu falei, não é a carga que está gerando o campo elétrico. Ela foi gerada por uma distribuição de carga que não vem ao caso agora no momento. Eu só sei que naquela região do espaço existe campo elétrico. E como que eu percebo isso? Eu vou lá, coloco uma carga elétrica naquela posição e percebo se ela sente uma força. Se eu colocar uma carga positiva, o campo vai estar na mesma sentido da força. Se eu colocar uma carga de prova negativa, o campo vai estar no sentido contrário ao sentido da força, tá? É isso que eu utilizo como referência em si. Mas não é... Tomem cuidado para perceber que a carga de prova não altera o sentido do campo, ela altera o sentido da força, entende? Ela vai modificar o sentido da força que vai atuar sobre a carga de prova que nós temos ali. Ok? Bom, dando sequência, a gente pode agora tentar examinar qual é o campo elétrico criado por uma carga pontual, que é o modelo mais simples que a gente pode utilizar para cálculo do campo, né? Nós vamos calcular o campo elétrico criado por uma carga pontual, que ele inclusive seria sentido por uma carga de prova, tá? Então eu peguei aqui uma carga pontual que eu vou chamar aqui de Q maiúsculo, marcar aqui Q maiúsculo. Ela tem um valor Q, ou seja, ela vai criar no entorno dela uma quantidade que a gente chama de campo elétrico, tá? Então todo esse espaço, vou botar de vermelho aqui para ficar... não tem vermelho, roxinho. Todo esse espaço que eu estou marcando aqui em rosa, em torno da carga, ele é afetado pelo campo elétrico gerado pelaquela carga. Então agora a gente vai aprender a calcular a direção e o sentido do campo produzido por uma carga pontual e quanto ele vale de fato, tá? Então o campo elétrico ele vai sempre depender da distância que eu estou da carga que está gerando aquele campo. Isso é uma propriedade que serve para qualquer distribuição de carga, ele é afetado pela distância. Algumas distribuições geram um fator de dependência com a distância sobre r ao cubo, a distância para carga pontual, o fator de dependência da distância para carga pontual será 1 sobre r ao quadrado, como a gente vai ver. Então, imagine o seguinte, vou repetir aquele experimento. Vou criar uma carga, colocar uma carga pontual aqui, ó, Q0, que é uma carga de prova, certo? Só para você visualizar matematicamente como é que a gente imagina o campo. Q0 estaria aqui. Ok? E agora eu já sei que deve existir sobre a carga de prova, é sobre ela que eu vou examinar, tá? É sobre ela que eu vou examinar, uma determinada força que vai apontar para a direita. Vamos fazer de outra cor aqui para... ficar mais claro. Então existe uma força que atua sobre essa carga devido à repulsão produzida pela carga Q. Então, qual a situação que nós temos? A carga Q maiúscula aqui, né? Essa carga gera um campo elétrico em todo o espaço, inclusive no ponto no espaço onde está situada a carga de prova, e vai surgir sobre essa carga de prova uma repulsão. Repara que se eu tivesse colocado uma carga negativa, seria uma força de atração, mas isso não vai mudar o campo, tá? Não vai mudar o campo. Então, o que acontece? Nessa posição onde está a carga elétrica, vamos supor que ela está a uma distância R da carga geradora, né, a carga que criou o campo elétrico. Então vou imaginar que essa distância aqui vale R minúsculo, né? Vale um Rzinho. Naquela posição, naquele ponto, nesse ponto em específico, existindo ou não a carga elétrica Q0, vai existir um campo elétrico, tá? E esse campo elétrico, como a carga de prova é positiva, deve estar no mesmo sentido da força. Então, o campo elétrico nessa posição aponta para a direita, assim. Ok? E aí, eu posso agora, inclusive, remover a carga aqui, né? Não importa muito. Bom, vou deixar ela aqui por enquanto. Porque o campo elétrico não depende da carga em si, como nós aprendemos anteriormente. Deixa eu ver aqui.
Ok? Então, qual vai ser a direção e o sentido do campo elétrico, né? Vamos pensar na direção e no sentido. Bom, a direção vai ser sempre na direção radial, porque independente de onde eu colocar a carga, eu vou sempre traçar uma linha reta, né? Se a carga de prova estivesse nessa posição, por exemplo, eu ia examinar que a força estaria para cima aqui, né? Nessa posição, e portanto a força estaria para fora. Então o campo vai ser sempre radial. Depois eu vou desenhar mais posições ali. O campo é sempre radial. E se a carga for positiva, é sempre saindo do ponto onde está a carga, tá? Ele é sempre saindo do ponto onde está a carga. Eu vou calcular, depois eu faço o desenho para a gente examinar melhor a direção. Então, para a gente calcular aqui o módulo do campo elétrico produzido por essa carga em um ponto P situado a uma distância R do valor do centro da carga, eu tenho que calcular a força e dividir pela carga de prova. Aqui na equação do lado eu já tomei a liberdade de calcular qual é a força, né? A força, como nós vimos, é aquela constante de elétrica, lá que nós aprendemos que vale 9 vezes 10 a 9 aproximadamente, vezes a carga que gerou o campo, vezes a carga zero, que é a carga de prova. Tudo isso dividido por R ao quadrado, que é o valor da distância elevada ao quadrado, essa é a força. E aí, não esqueçam que para calcular o campo, basta que eu divida o valor da força pela carga Q0. Portanto, essa expressão aqui, para eu obter o campo a partir dessa expressão, basta eu simplificar essa carga, né? Porque vai ficar a divisão da carga de prova pela carga de prova que eu tenho aqui anteriormente. Então, o campo vai ficar como sendo a constante de elétrica vezes o valor da carga dividido por R elevado ao quadrado. Esse é o módulo do campo elétrico produzido por uma carga pontual, ok? Eu vou utilizar a edição aqui para destacar a equação e a gente já volta a discutir. Pronto, então essa equação destacada aqui no final da página é justamente o campo elétrico produzido por uma carga pontual de valor Q a uma distância R quadrado dela. Então, repara que o campo depende do inverso do quadrado da distância, o que significa que o campo elétrico é atenuado conforme eu me afasto do centro da carga que gerou o campo, né? E ele é proporcional ao valor da carga. Quanto maior for a carga, mais campo elétrico ela vai produzir em um determinado ponto do espaço. Repare bem, eu vou voltar a falar isso para enfatizar, né, que o campo é uma propriedade do espaço. Aquela carga, ela não precisa existir naquela posição. Eu posso removê-la completamente e o campo continua a existir naquela posição. Eu vou remover aqui a força, né? Porque se eu removo a carga de prova, eu não tenho mais a força, obviamente. Mas o campo elétrico persiste, ele vai continuar existindo naquela posição do espaço. Ok? Então, só vou colocar ele mais para cima aqui certinho, ó. Aqui vai estar o campo. E agora, eu posso imaginar como seria o campo em outras posições do espaço. Se a carga de prova estivesse um pouquinho mais para cima nessa posição aqui, por exemplo, ó, o campo elétrico apontaria para cima assim. Ele apontaria para cá nessa direção. Eu vou apagar aqui o R, só para ficar mais fácil de desenhar. Então, por exemplo, tá um pouco difícil de desenhar aqui em tempo real, eu vou usar a mágica da edição aqui para complementar o desenho e a gente já discute. Pronto, então temos aqui a figura mostrando o campo elétrico em torno da carga, né? Ficou um pouco torto aqui, mas acho que dá para entender qual é a ideia. Nesse ponto em específico, o campo elétrico aponta na direção do raio saindo. Aqui também saindo, em qualquer ponto saindo, tá?
Perceba que o tamanho dessas setas ele vai diminuindo na forma com que eu me afasto do campo, né? Porque daí o vetor torna-se menor, porque o módulo é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então é assim que é o campo elétrico. Ele é calculado em módulo pela forma que está sendo mostrada aqui embaixo. E nós determinamos a direção e o sentido, sempre na direção radial ao campo, né? Então, se eu quiser saber em um determinado ponto específico do espaço, eu imagino uma linha que une aquele ponto à carga, e aí examino o sinal se ela for positiva. Se ela for positiva, como está mostrado na figura, o campo vai estar saindo da carga, tá? E eu vou mostrar agora como é que fica o campo elétrico quando ela está entrando na carga, né? Então, o cálculo torna-se exatamente igual, então eu não vou fazer de novo o cálculo aqui, né? Esse é o valor do campo. Porém, as setas agora são também na direção radial, só que elas têm a direção, o sentido entrando na carga, né? Então os campos são apontando para o centro da carga. Por quê? Justamente porque a força vai estar invertida em relação ao campo elétrico. Então, repara, eu vou colocar já uma carga de prova, tanto aqui na carga positiva quanto na carga negativa, para que você perceba justamente isso. Ok. Então temos aqui o campo elétrico gerado por uma carga negativa. Ele vai ter a mesma direção. Ele vai ter a mesma direção do campo da carga positiva, ou seja, radial, só que o sentido inverso. Ele está entrando no campo, no sentido de entrando na carga, né? Então veja, ó, se eu colocar uma carga de prova positiva nesse ponto, você já consegue ver que a força vai ser atrativa, obviamente, porque uma carga positiva, uma carga negativa atrai uma carga positiva. Então a força e o campo têm que estar na mesma direção, logo a força estaria aqui. Se eu colocasse uma carga de prova negativa nesse ponto, a força seria repulsiva. Então, portanto, o campo teria que ter o sentido contrário ao valor da carga. Ele teria que a força teria que apontar para fora, né? Que está de acordo com a nossa afirmação que fizemos lá no início na hora de definir o campo elétrico, tá? Só para mostrar então que tanto faz a carga ser positiva ou a carga ser negativa, o que importa é saber calcular o campo através dessa expressão. Ela é bastante importante, tá? Se acostumem com ela porque nós vamos utilizá-la muitas vezes e a imaginar a direção do campo elétrico aqui. Mais adiante, nas próximas aulas, eu vou introduzir uma outra ideia de representação de campo elétrico, tá? Utilizando linhas de força. Então não percam as próximas aulas que a gente vai falar sobre uma nova forma de representar também campos elétricos, tá? Ok? Bom, e como é que fica a situação quando eu tenho um grupo de cargas elétricas, né? Não tenho uma única carga, mas eu tenho várias cargas. A gente aprendeu a calcular de uma. Bom, nesse caso eu utilizo o que nós já aprendemos lá para a força, que é o princípio da superposição, onde nós calculamos a força, o campo individualmente para cada carga, e aí fazemos a soma vetorial, né? Então basta fazer a análise aqui, eu já preparei aqui a figura, né? Então imagina que eu quero calcular o campo nesse ponto aqui, marcado no desenho, e eu tenho 3 cargas gerando campo elétrico aqui. Todas as cargas geram campo em torno de todo o espaço em torno da carga. Então, para eu calcular o campo, eu preciso calcular individualmente qual é o campo gerado por cada uma delas. E eu utilizo a forma que nós derivamos anteriormente, né? Essa equação aqui, que serve para calcular o campo, e faço uma análise sobre a direção e o sentido de acordo com o que nós analisamos para o sentido. Ó. Então, por exemplo, para a carga negativa, o campo deve estar entrando na carga. Então, a seta aponta para dentro do valor da carga aqui. Esse seria o E1. O E2 da carga positiva, por exemplo, aponta para fora, na direção radial da carga E2. Ó. Então seria aqui. E por fim, E3 estaria para cá. Tá?
E o tamanho de cada seta, né, graficamente falando, depende da intensidade de duas coisas, né, como a gente discutiu. Do tamanho do módulo da carga, quanto maior for ela, maior vai ser a seta que representa o campo elétrico, e da distância que o ponto está em relação àquela carga específica. Então, quanto mais próximo da carga, mais intenso é o campo elétrico. Quanto mais afastado, mais tênue é o campo elétrico. E no infinito, o campo elétrico tenderia a zero, tá? E não se esqueçam, então, que para fazer esse cálculo do campo resultante, basta que eu faça a soma vetorial, tá? Tem que tomar cuidado, porque tem que somar módulo, direção e sentido, né? São grandezas vetoriais. Então, eu não posso somar simplesmente os módulos, eu tenho que fazer as decomposições em cada uma das direções. Tá bem? Bom, para finalizar essa discussão, eu vou apresentar um pequeno exemplo onde a gente vai fazer o cálculo de um campo elétrico gerado por uma carga na forma do módulo direto e também calculando na forma vetorial. Então vejamos. Bom, então é um exemplo bastante simples, tá? Só para a gente substituir alguns valores numéricos para você ter ideia da magnitude do valor dos campos e também do procedimento numérico para calcular, tá? Então eu vou pegar aqui um exemplo, né? Diz assim, uma carga pontual que é igual a menos 8 nanocoulomb está localizada na origem de um sistema de coordenadas. Encontre o valor do campo elétrico no ponto x igual a 1,2 metros e y igual a 1,6 metros, tá? Então temos aqui já um desenho já realizado, né? Onde eu tenho a carga elétrica pontual localizada na origem e o ponto onde eu quero calcular o campo é esse ponto aqui. Repara que para esse ponto não precisa existir uma carga aqui, né? Simplesmente o fato de o ponto existir, essa carga elétrica gera campo elétrico em todo o espaço e, inclusive, nesse ponto onde a gente consegue calcular o campo elétrico, tá? Antes de calcular, de fato, o campo, né, vamos fazer um desenho aqui para a gente visualizar como seria o campo elétrico gerado por essa carga. Então, vou escolher aqui a cor azul mesmo, né? Repara que, então, ele vai ser radial, na direção que une, na linha que une o ponto P, o ponto onde está a carga e o ponto onde eu quero calcular o campo. E como se trata de uma carga negativa, a seta aponta para o interior da carga. Vou fazer mais grosso aqui. Nessa direção aqui. Esse vai ser o campo elétrico. Ok? Beleza, então essa vai ser a direção do campo, agora eu só preciso calcular quanto ele vale, né? Ele quer que eu escreva o campo na forma de um vetor, então o que eu vou fazer? Vou achar primeiro o módulo desse campo e depois vou encontrar as projeções no eixo x e y para escrever na forma de um vetor, tá? Então aqui está a fórmula do campo elétrico gerado por uma carga pontual, é o problema que temos, né? Trata-se de uma carga pontual de valor 8 nanocoulomb, então é o valor que eu vou substituir aqui, e a distância. Repara que o problema não informa de maneira direta qual é a distância entre o ponto P e a carga, né? Então entre esse pontinho e a carga. Então nós temos que calcular aqui. E para isso utilizamos o teorema de Pitágoras, né? Que nos permite calcular o valor da hipotenusa à medida com que a gente sabe os catetos. Então vou desenhar aqui o triângulo para a gente poder tirar os dados, né? Então aqui estaria o triângulo. A hipotenusa é o que a gente quer saber, R. O cateto na vertical aqui vale 1,6. Eu vou utilizar tudo positivo, tá? Porque a análise eu vou fazer do sentido disso, eu vou fazer posteriormente quando eu escrever na forma de um vetor, tá? Então esse aqui vale 1,2. É uma maneira mais prática de se fazer sem ficar carregando os sinais ao longo do cálculo. Então, eu já sei que r ao quadrado será igual a 1,6 ao quadrado, que é um cateto, mais 1,2 ao quadrado, que é o outro cateto. Fazendo esse cálculo, eu percebo que r ao quadrado vai dar igual a 4 e que, portanto, o r vale 2. Né? Confiram os cálculos aí na calculadora de vocês, mas esse r vale 2
0,0 metros. Ok? Então esse é o passo único, passo intermediário que me impede de calcular de maneira direta o campo. Agora eu consigo fazer o cálculo do módulo do campo de maneira bem direta, que é o que eu vou fazer agora. Então, ó, eu já tenho a fórmula escrita, eu vou só substituir os valores. Aquele 1 sobre 4πε0, ele vale a constante de elétrica, né? Então tudo aquilo ali, todo esse termo aqui, ó, eu posso substituir direto por 9 vezes 10 na 9, né? Em unidades do sistema internacional. 9 vezes 10 na 9. Vezes a carga Q, que é quanto mesmo? 8 nanocúlombo. Então, 8 vezes 10 na menos 9. Lembra que nano é 10 na menos 9. Tudo isso dividido por 4, ou melhor, por 2 ao quadrado, que é de fato igual a 4, né? Então aqui dá para fazer algumas simplificações, né? Esse 10 na menos 9, esse 10 na 9 se posso simplificar com 10 na menos 9. 9, opa, aqui ficou errado. Não é 2 na quarta, é 2 ao quadrado, que é 4. Pronto. Aí. 10 na 9 cancela com 10 na menos 9, fica 9 vezes 8, que é 72. 72 dividido por 4 vai dar um campo de 18 Newton por Coulomb. Esse é o valor do campo elétrico gerado pelaquela carga naquele ponto específico do espaço, tá? Então repara que essa fórmula direta só serve para calcular o módulo do campo elétrico. Agora eu preciso fazer uma análise desse vetor nas direções x e y para escrever ele em termos dos vetores unitários, ou seja, na forma de um vetor. E para fazer isso, eu preciso então encontrar a componente na direção x e na direção y do vetor demonstrado aqui na figura marcado em azul. Então eu tenho que adotar um ângulo aqui, né? E aí não importa muito qual é o ângulo que eu vou escolher, mas eu vou precisar projetar esse vetor na direção x, que seria essa projeção aqui, e também na projeção y, né? Que seria essa projeção aqui, tá? Então não importa muito qual o ângulo que eu vou escolher. Eu vou escolher, por exemplo, esse ângulo, sei lá, vou pegar esse ângulo aqui de baixo. Poderia ser o de cima também, tá? Não importa. Só que aí vai mudar a relação entre seno e cosseno, tá? Então agora, para eu projetar esse vetor na direção x, seria o mesmo que eu encontrar essa projeção. Então eu tenho que encontrar o cosseno desse ângulo, né? Já vou calcular aqui quanto vale o cosseno e o seno do ângulo para ficar mais fácil de visualizar, né? Mas fiquem... Tenho ciência, né? Então, inclusive vou desenhar aqui, ó, que o campo na direção x seria esse vetorzinho aqui marcado em azul também, e o campo na direção y seria esse vetorzinho aqui. Se eu encontrar esses dois vetores, essas duas projeções, eu consigo escrever ele na forma vetorial. Então vou calcular quanto vale o cosseno e o seno, e aí a gente pode escrever quanto vale o campo elétrico, tá? Então vamos ver aqui, ó, cosseno de θ, né? Então repara que eu estou pegando esse ângulo aqui. Portanto, o cosseno de θ é o cateto adjacente, que no caso é 1,2, dividido pela hipotenusa, que nós descobrimos que é 2. Vou fazer esse cálculo aqui rapidinho na calculadora. 1,2 dividido por 2 dá 0,6. E o campo, ou melhor, perdão, e o seno, né, que vai ser útil para a gente calcular a componente y do vetor, o seno de θ é o cateto adjacente, 1,6, dividido por 2, que é a hipotenusa. Cateto adjacente pela cateto oposto pela hipotenusa fornece para a gente o valor do seno de θ. Então, 1,6 dividido por 2 dá 0,8. Ok? Agora eu posso então escrever na forma vetorial, né? Que eu vou pegar, então, para encontrar a projeção x do campo elétrico, que seria essa aqui, basta eu multiplicar o módulo, que são 18 newton por coulomb, por cosseno de θ, que é 0,6.
E para achar a projeção y, eu multiplico por seno de θ, que é 0,8. Vamos ver como é que fica isso na forma vetorial escrita aqui. Então, o vetor campo elétrico é Ex na direção x mais EY na direção do vetor unitário j, né? Deve lembrar dessas aulas lá de geometria analítica, né? Ou até de física 1. Então, o campo E vai ficar igual a Ex é E cosseno de θ na direção x mais E, que é o módulo, o E é o módulo, né? Vale 18, seno θ na direção y. Ok. Então está escrito na forma de um vetor, agora só preciso pegar lá o valor dos campos, né? Só tem uma questão que eu preciso corrigir aqui, né? Repara o seguinte, ó, que a direção e o sentido dos vetores precisa ser considerado. Ó. Então, EY aponta na direção do eixo Y positivo. Inclusive, meu desenho está errado aqui, né? O eixo Y aponta para cá. Então, ele é positivo. E o eixo X é negativo, né? A projeção X, perdão. Porque ela está apontando no sentido contrário do eixo X que está para cá. Então tem um sinal de menos aqui, ó, que eu preciso levar em consideração. Vou inclusive marcar de azul aqui, porque senão o campo fica orientado em outra direção que não corresponde à realidade. Bom, então chegamos ao valor do cálculo, né? E vai ser menos... tudo vetor, né? Então eu coloco a seta quando eu estou escrevendo na forma de vetor. Sem a seta, que significa que eu estou trabalhando com um módulo apenas, tá? Então vai ser 18 cosseno de θ, que era quanto mesmo? 0,6. Tudo isso na direção x. Mais 18, que é o módulo do campo elétrico, vezes o seno de θ que nós aprendemos a calcular ali, vimos que era 0,8 na direção y. Esse é o valor do campo, então calculando em termos numéricos finais, temos 18 vezes 0,6 dá 10,8, menos 10,8 Newton por Coulomb, que é a unidade do campo na direção x, mais 18 vezes 0,8, 14,4 Newton por Coulomb na direção J. Esse é, portanto, o valor da resposta, né, o campo elétrico naquela posição do espaço, calculado na forma vetorial. E é sempre importante você fazer o cálculo também na forma vetorial, né, para que você possa somar com outros campos elétricos produzidos por outras cargas. Né? Lembra que eu falei lá quando a gente tem várias cargas e preciso calcular o campo elétrico, eu tenho que fazer a soma vetorial. Então tem que escrever tudo na forma de componentes para poder fazer a soma componente a componente e achar o módulo final. Tá bem? Com esse problema eu encerro a aula de hoje. Nos vemos numa próxima aula para falar um pouco mais sobre o campo elétrico. Até mais, um abraço e valeu!